Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do PopFan TV. Eu sou Edgar Borges, o seu anfitrião. Seja bem-vindo ao espaço onde a gente traz tudo que está acontecendo na cultura pop, os principais lançamentos, as dicas dos nossos especialistas e também aquela nossa pitada bem característica aqui do PopFan TV, que é trazido a você com o apoio do Memorabilia do Esporte. E olha que bacana, Memorabilia do Esporte sempre tem algum item exclusivo em quantidades limitadas para que você, colecionador ou colecionadora, guarde um pedaço da história e da memória do esporte. Está esperando o quê, então? Está aqui o endereço na tela para que você possa conferir as novidades. E olha, corre porque costumam ser limitadas e esgotarem facilmente. E o PopFan TV de hoje, olha, tem muita coisa bacana, tem assuntos sobre bastidores de cinema no PopFan Talks, nas produções de audiovisual com a nossa especialista Julinha Serioni. E deixa eu contar uma coisinha para vocês. A Julinha está trabalhando em Sintonia 2, pois é, o grande sucesso, seriado nacional da Netflix, produzido em parceria com o produtor musical Condzilla, está chegando aí, já disponível no streaming, e a Julinha fez parte da equipe que produziu aí esse grande sucesso, protagonizado pelo JP, pelo Christian Malheiros e também pela Bruna Mascarenhas. Então, hora de anunciarmos algumas novidades que vocês passarão a acompanhar aqui conosco a partir deste episódio, pois o PopFan TV contará também com uma apresentadora. Pois é, além de mim, terei a companhia agora na apresentação do PopFan TV de uma apresentadora. Falo da nossa querida Flávia Medeiros, que está chegando sempre com alguma dica, alguma curiosidade, informações bacanas para que você possa acompanhar o principal, né, o suco, o suprassumo da cultura pop. Além disso, também, calma, que ainda continua presente aqui conosco a Camila Virna, o Felipe Araújo, todos os outros nossos colaboradores, né, os especialistas do PopFan Talks, tudo para sempre bem entreter e informar você que está aí do outro lado. Então, sem mais delongas, a gente vai para uma rápida pausa com a palavra do Memorabilia do Esporte e já no retorno, vamos bater um papo com ela, a nossa nova apresentadora, Flávia Medeiros. Até já! Salve, galera! Edgar Borges, do PopFan TV aqui. Bom, estou nesse anúncio para pedir a você a sua colaboração, a sua contribuição com doações de sangue. Não importa em qual estado, em qual cidade do país você esteja, compareça até uma agência transfusional, faça a sua doação e colabore. Doar sangue é doar vida. Tratamentos de saúde, mesmo durante a pandemia, não podem ser suspensos e contam muito com o seu apoio. Compareça, a doação é anônima, ninguém saberá o seu nome e de onde veio a contribuição, mas ainda assim você presta um grande serviço com a sociedade, você estará ajudando o seu semelhante a enfrentar e vencer um momento difícil. Não espere exatamente chegar a sua vez para que essa situação aconteça e dê um passo à frente. Doar sangue é exatamente um ato de solidariedade, mais que isso, é um ato humanitário. Então, nós do PopFan TV apoiamos esta campanha e pedimos que vocês colaborem e compareçam também. Eu, Edgar Borges, sou doador na minha cidade, Petrópolis, no Rio de Janeiro. Doe você também. Doar sangue é doar vida. Contamos com você.
Pop Fan TV, agora, como prometido a vocês, eu gostaria de apresentar a nossa querida Flávia Medeiros, que além de atuar na produção do Pop Fan, ajudar a trazer esse conteúdo para vocês semanalmente, nas nossas redes sociais, nas outras mídias, agora também vai dividir o espaço aqui comigo para ajudar a dar conta de todo esse grande universo. Seja bem-vinda, Flávia. Muito obrigada, Edgar. Olá, é uma honra e um prazer estar aqui com você. Agora do outro lado. Olha, pois é, né? Curiosidades à parte, é interessante porque, para a galera que não acompanha, você cuida um pouquinho da nossa produção, de vez em quando dá aqueles puxões de orelha, não tá legal, melhora isso, melhora aquilo, olha os convidados, vamos produzir um conteúdo bacana para quem acompanha, e hoje você tem mais esse desafio. Qual é a emoção agora de estar diante da câmera? A gente percebe que é muito mais difícil do que estar do outro lado, né? Do outro lado, a gente tá lá se divertindo, né? Porque eu particularmente gosto muito da edição, né? Então eu me divirto fazendo a edição. Estar do outro lado não é tão... É divertido, mas é um tipo de diversão diferente. Da que me atrai mais. Cara, é engraçado, porque você também tem formação acadêmica na área, com um mestrado todo voltado para edição de videoclipes, tem conhecimento na área, e aí eu te pergunto, o que é mais difícil para você na hora de editar os clipes do Pop Fan, para quem está nos acompanhando? Olha, às vezes, né? Vamos entregar o jogo aqui, né? Às vezes a Edgar, né? Começa a falar bonitinho, e aí ele se perde. Só que ele esquece de contar 1, 2, 3 segundinhos para reiniciar a gravação. Então, nesse momento, o corte. O corte. E quando é o entrevistado, então, que não dá esse corte? O entrevistado, né, pega a gente meio de surpresa, porque ele interrompe a entrevista e a gente não está preparado para aquilo, e ele continua. E aí ele fala, olha, pode cortar aqui, e aí ele já emenda a resposta. E aí esse tempo, às vezes, é muito difícil de cortar, né? E é sempre muito engraçado, né? Porque eu fico lá, meu Deus, como é que isso vai ficar bom? Mas no final dá tudo certo. Sabe aquela coisa lá, se não deu certo é porque não é o final? Então é mais ou menos esse sentimento que a gente tem quando faz edição. No final dá tudo certo. Tá aí, você lembrou de um fato que eu nem me recordava direito, muito bem lembrado, tá certo, sagaz. Ô, Flávia, brincadeiras à parte, é interessante porque a gente tem uma excelente afinidade na hora de assistir muito conteúdo, a gente conversar e ajudar a produzir o material, mas foi um consenso, na verdade, uma realidade que foi constatada até por mim como apresentador da atração, que você também tem cada vez mais se envolvido e até adquirido conhecimentos muito mais particulares e muito mais profundos que eu mesmo. E olha, não tenho vergonha nenhuma de admitir, porque eu não sou dono da verdade. Por exemplo, algumas dessas situações muito curiosas que você observa estão ligadas, às vezes, ao cinema nacional, a produções, a maneira mesmo que uma cena é apresentada num seriado, num filme. Você, por inúmeras vezes, diz, olha, aqui o ângulo da câmera está focado por esse motivo. Muito interessante, muito enriquecedor esse conteúdo que você está trazendo para a gente. Então, semanalmente a gente vai estar aqui discutindo, sempre em dupla, discutindo no bom sentido, as produções, o que a gente está acompanhando, o que a gente quer indicar para as pessoas que nos assistem. Então, eu queria, nesse exato momento, te desafiar, porque você é fã de cinema e produções nacionais e tem até, às vezes, me desafiado. É um universo tão grande que a gente não dá conta. E você tem me desafiado a acompanhar um pouquinho mais as produções nacionais, porque você virou fã de uma produção que está disponível no serviço Star Plus. Conta pra gente qual produção que é, mais ou menos qual é a trama, para o público de casa entender. Muito bem. Aqui cabe a gente falar uma brincadeira que a gente sempre faz nos bastidores, é que enquanto a Edgar decora o nome dos personagens, né, decora o nome dos atores todos de Hollywood, peraí, pausa, porque você não vai me constranger na presença do público. Não.
Eu não decoro, eu conheço, é diferente. Vamos melhorar, né? É uma forma de decorar, né? Porque a gente pode discutir, a gente aprende a tabuada, a gente decora a tabuada. E aí, enquanto ele está lá preocupado com o nome do ator, o nome da atriz, principalmente internacional, eu estou lá prestando atenção. Olha, mas você viu o ângulo da câmera? Você viu aquela fotografia? Você já imaginou se aquela cena fosse gravada de outro ângulo? Porque eu brinco que eu observo esses pequenos detalhes, porque foram 4 anos de doutorado estudando crítica de videoclipe. Então, vocês imaginam o tanto de conteúdo que eu tive que assistir para observar esses detalhes, né? Então, aí realmente foi no sentido de decorar. Eu decorei algumas técnicas de... Mas aí, voltando para a sua pergunta, então não vou fugir dela, é sobre a produção nacional que eu estou assistindo agora, e eu estou super amarradona no momento, né? Desde que o Star Plus chegou no Brasil, lá no finalzinho, né, de agosto, puxei algumas internacionais, mas aí, né, eu sempre busco o conteúdo nacional que tem, né? E aí encontrei Impuros, muito bem, aquela trama bem interessante que passa ali nos anos 90, né, no Brasil dos anos 90, é legal, que pega particularmente a minha infância, então eu, né, alguns momentos a gente relembra de ter vivenciado, e aí, né, ela passa ali, né, a vida de como... a melhor forma de dizer isso é como um traficante vai se formando, né? Por que ele chega ali, todas as inquietações familiares que o levam ao crime, né? E aí tem momentos que você fala, puxa vida, realmente ele é um fruto do que aconteceu com o sistema que acontece. E ao mesmo tempo a gente acompanha a vida do policial federal, que também tem os seus dramas familiares desde criança. Agora eu estou no meio da segunda temporada, né? Tem 3 temporadas, agora como estamos fazendo essa gravação, estou no meio da segunda temporada. Então, a gente já descobriu nessa segunda temporada a infância do policial federal também, porque na primeira a gente descobria a do traficante, agora a gente está descobrindo a do policial. E aí você entende, e eu acho muito bacana isso, Edgar, talvez também você goste bastante, porque a gente conversa muito sobre isso, quando os personagens são desenhados, né, que eles não são desenhados a longo prazo, né, não é, eles não são só aquele fruto. Essas idas, né, esses feedbacks para a infância, nos ajudam a compor melhor, e eu acho isso muito bacana, né, qualquer produção que tem. Então, uma das coisas que me cativou primeiro é assim, é produção nacional, eu vou estar lá na frente. Pronto, acabou. A segunda é exatamente essa, assim, do tipo, a maneira pela qual você vai construindo os personagens. E é lógico, é legal quando a gente está vendo uma internacional, descobrir uma cultura nova, sem sombra de dúvidas, novos hábitos e tal. Mas aí quando a gente vê a nossa cultura sendo retratada, também é uma outra perspectiva, porque a gente tem muita perspectiva da Globo, né? A Globo enfiou lá um padrão nosso em novela, ou mesmo em série do Globoplay, eles têm aquele padrão Globo de ser, né? E aí vem essas produções, né, da Sonic, da Fox, que com o olhar internacional tentam narrar o nosso jeito de ser. E daí isso é muito bacana, porque é um olhar que, por mais que sejam produtores nacionais, você tem todo, né, o padrão que você precisa ter desses streamings. Então, é bem interessante para você ver através de outras perspectivas. E até entender melhor, né? É um voo meio político, também é um voo histórico sobre quem somos e como nos construímos. Eu sou a nerd, o Edgar não falou isso no começo, mas eu sou a nerd dos livros, assim, ó, a nerd intelectualizada, né? Aquela coisa bem filme característico, né? Então... Calma, pode ficar tranquila que o público, a partir de hoje, vai começar a conhecer um pouquinho mais dos seus gostos também. Agora, Flávio, é bacana você até mencionar isso, porque a gente faz um paralelo interessante entre Impuros e Dom, que também está disponível no Amazon Prime, né? A gente está falando de 2 serviços de streaming distintos, tanto o Dom quanto o Impuros são de épocas pregressas, não são de momentos atuais, mas ajudam cada vez mais a desenhar exatamente o cenário de heróis e vilões, e às vezes até anti-heróis que permeiam essa situação. Aí eu vou te fazer uma pergunta difícil. Você sabe, você sempre está aí nos bastidores acompanhando, sabe que aqui a gente não dá moleza para ninguém. Então eu preciso te fazer essa pergunta, até para o público também entender.
das duas produções. Óbvio que Impuros são 3 temporadas, você ainda está assistindo. Dom, até o momento, tem a primeira temporada, está sendo gravado o segundo momento, mas qual das duas ali deixa você com mais vontade de roer a unha de ansiedade ou tá igual? O que você pode nos dizer sobre ambas as produções? Há uma intensidade, tanto dos personagens quanto da narrativa de Dom, que depois que inventaram o streaming, eu não tenho mais paciência para o seriado semanal. Eu tenho que sentar e ver quase tudo de uma vez, né? E o Dom, eu não consegui. Tamanha a densidade dos personagens, a densidade que a narrativa foi contada, eu não consegui. Se rolava 2 episódios numa única vez que eu parava para assistir, era muito. O Impuros não, eu consigo levar já 2, 3, no mesmo final de semana, matar uma temporada, né? Então, assim, não que ele não seja denso e intenso, mas o Dom realmente tem uma intensidade, né? O Breno Silveira é bom nisso, né? Eu conheço o Breno Silveira de pesquisas de videoclipe, então ele envolve a gente mesmo naquele universo. E não tinha como você não se envolver. E é interessante que a gente tem alguns atores e algumas atrizes que estão em ambas as produções, né? Isso que é legal do streaming também. E aí fica uma terceira dica para o streaming da Vermelhinha, também uma produção nacional que segue mais ou menos essa linha aí de crime, da vida do crime, só que aí, né, tanto Dom quanto Impuros, passada no Rio de Janeiro, a gente tem uma vertente que é Irmandade, que é São Paulo, a criminalidade em São Paulo, que daí é o nosso jeito paulistano descer, né, porque, né, afinal de contas, eu tô aqui em São Paulo, né, então, aí também é bacana por causa disso, mas também ela tem essa temática de envolver, né, a gente entende aí como funcionam aí alguns comandos, né, do crime, e como as famílias dessas pessoas vão se envolvendo. Aí dessa humanização, né, que é o que a gente sente no Dom. E é interessante também, desculpa até te interromper, já que você abriu o leque para falar da Netflix, então vamos fazer um passeio geral também pelo HBO Max, já que a gente tem o seriado Os Ausentes, presente ali também, que, como o próprio nome diz, é interessante observar essa cadeia de casos de pessoas desaparecidas, que são dados muito curiosos, né, Flávia? Nós que participamos da coletiva de imprensa com o elenco, tivemos acesso em primeira mão ao material para também produzirmos aqui o nosso acompanhamento. É muito interessante que existem dados reais, que, por exemplo, de uma pessoa que desaparece no Amapá, um exemplo, se aquela ocorrência, quando após registrada e a pessoa sendo encontrada, qualquer que seja a situação, a condição que ela tenha sido encontrada, viva ou infelizmente falecida, se a família não dá baixa no boletim de busca, ela ainda consta como desaparecida. E não há um cadastro nacional, né? Então, ou seja, é interessante entender as realidades, né, também do trabalho da polícia nesse sentido, dos investigadores, e é muito, muito rico esse tipo de produção no nosso país. A gente tem talentos presentes em todas elas. Só como você mencionou, olha que interessante, a Mariana Serrone está presente no seriado Dom, já que ela interpreta a irmã do Pedro Dom, na produção, né, vivido pelo Gabriel Leone, e também está presente em Impuros, né, Flávio? Sim, Impuros ela tem um nome muito bonito, por sinal. Você arrisca qual, Edgar? Qual é o nome da personagem dela? Nenhum. Se alguém me disser que é a Flávia, eu não vou acreditar, porque eu acho que foi comprado, foi vendido isso aí no roteiro e ninguém nem me avisou. Mas está valendo. Então, perfeito, Flávio. Está aqui essa nossa parábola sobre as produções envolvendo o mundo do crime, também todos os personagens que atuam. Eu só gostaria de fazer um adendo. A Alden, ela figura num cenário diferente das outras 3 que eu comentei anteriormente. Sim, né? sim. Realmente são casos policiais fechados entre si, há uma narrativa principal, mas cada episódio há um fechamento entre si de casos de pessoas desaparecidas, nas circunstâncias mais... E nós tivemos a honraria de participar da entrevista coletiva, e
ter todos esses dados que a gente não sabia sobre pessoas desaparecidas no Brasil. E aí é aquela máxima que a gente que produz cultura pop gosta de dizer, né? Cultura pop também é conhecimento, né? Que às vezes as pessoas veem, não, a gente produz conhecimento e a gente descobre muita coisa interessante. Então, ela também se passa, e aí é um cenário muito bonito, né? A cidade de São Paulo é quase que um personagem da série Ausentes. E aí ela não tem esse universo da criminalidade como Impuros, Dom e Irmandade, mas ela também é uma série nacional que vale a pena você assistir no HBO Max. Acabamos citando aí dos 4 streamings, produções nacionais, que valem a pena você dedicar aí suas horinhas. A gente só avisa que Dom, você não vai conseguir ver vários episódios de uma vez. O Edgar acho que partilha desse sentimento comigo, que não dá para assistir mais do que... Não, na verdade, eu muito pelo contrário. Eu maratonei direto todos os episódios, inclusive nós participamos daquela coletiva. E olha, para você que está aí nos acompanhando no Pop Fan TV, corre lá no nosso YouTube, o endereço está aqui, porque nós temos uma entrevista, um bate-papo exclusivo, um bate-papo muito legal, muito bacana, que o tempo passa de uma maneira que você nem sente, com o ator Felipe Bragança, que vive o pai do personagem, o Pedro Dom, né, na época da sua juventude, que é o Vitor. Cara, e é muito bacana. Flávio, só um adendo antes da gente mudar o teor do assunto, para você prestar atenção como é que eu também vou aprendendo aos pouquinhos com os seus conhecimentos. Uma situação muito interessante em cada uma dessas produções, já que você citou que as cidades onde estão localizadas, cada uma dessas cidades é como se fosse um personagem também, é a forma que você conta a história urbana na beira da praia, ou subindo, descendo uma comunidade, o que seja. A paleta de cores também é muito impressionante e é muito interessante de ser observado. Então, ficam essas dicas cinematográficas, olha, né, uma estreia muito bacana para vocês com a Flávia já aqui conosco, mas também a gente se rende, né, como a gente falou, algumas produções internacionais, e eu e você tivemos um impasse muito grande que o pessoal aí de casa, nós vamos lançar essa questão aqui para todos eles, já que o seriado Only Murders in the Building, ou seja, somente assassinatos no prédio, que é uma comédia de suspense, de investigação, estrelada pelo Steve Martin, pela cantora Selena Gomez e pelo Martin Short, fez muito sucesso no Star Plus, perdão, inclusive confirmando já a sua segunda temporada antes do término da primeira. Nós conversamos bastante, cada um de nós viu o seriado e tivemos aí umas opiniões um pouco controversas. Então vamos lá, vamos fazer bate-bola de advogado do diabo. Flávia, apresente para o público que está em casa Only Murders in the Building pelo seu ponto de vista, o positivo. Olha, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre a série é que, assim, como ela estreou junto com o Star Plus, né, ela foi episódios semanais. Só que quando ela estreou, o streaming estreou no Brasil, já estavam liberados 4 episódios, né, que estavam rolando lá fora já um pouco mais adiantado, né. E aí, assim, nós assistimos os 4 episódios, né, o Edgar começou a assistir e falou, uau! E aí eu comecei a assistir também, falei, uau, essa série é bacana, né. Meu top 3 da vida tá lá, em primeiro lugar, o Arquivo X, né, para o público entender aí qual é a minha preferência. Então, né, casos policiais, uau, vou assistir, né, tem a Selena, né, tudo bem, mas tem o Steve Martin, que é aquele alívio cômico, eventualmente, né, a gente já foi formando. E aí os 4 primeiros episódios são assim, você se envolve mesmo na trama, é aquela trama que te envolve, né, rola um podcast, né? Tem um podcast que fala sobre assassinatos na vida real. E os 3 vizinhos... Não posso contar o enredo? Não posso contar o enredo. Eu ia dizer só para você tomar cuidado com o spoiler, que a partir de agora pode ser que você dê algum spoiler, então vamos lá. Não, é só para ambientação. Vamos lá, ambientação nunca é spoiler, gente.
E aí, no meio disso, acontece justamente um caso de assassinato dentro deste prédio onde vivem essas três figuras, né? Que são três grandes figuras. E eles se encontram no elevador, descobrem o gosto em comum por este outro podcast e descobrem o crime exatamente quando eles se encontram no elevador. O elevador é um personagem nessa série. A gente não pode deixar de dizer que o elevador é um personagem muito importante nessa série. E aí, a todo esse desenrolar da tentativa de descoberta. Aí vem lá, o quinto episódio já deu aquela baixada na expectativa. E aí, talvez do quinto até o oitavo, daquela barriga, né? Clássica, que a gente tem, às vezes, que nas produções brasileiras em novela, que dá aquela esticada mesmo, né? E aí fica meio assim, né? Você fala, não precisa, é meio desnecessário, né? Mas aí no meio dessa barriga tem um episódio sensacional com uma experiência sinestésica. Eu só vou dizer isso. É uma experiência sinestésica. Eu sempre assistia primeiro que o Edgar. Os episódios eram liberados às terças-feiras. Hoje, quando o programa está no ar, a primeira temporada toda já está disponível no Star Plus, né? Mas ela não estava até alguns tempinho atrás aí. E aí eu assistia primeiro. Então, para evitar o spoiler para ele, eu falava, olha, tal coisa é bacana. E nesse eu falei, olha, é uma experiência sinestésica, é a melhor coisa que eu posso descrever este episódio. Ele vale essa experiência, apesar de depois você pensar na narrativa toda, ele seria desnecessário. Mas vale essa experiência sinestésica. E aí o Edgar, eu vou contar aqui, gente, vou entregar. O Edgar não assistiu o último episódio, porque ele desistiu. Então, eu vou fazer um parênteses aqui. Então, eu vou fazer um parênteses aqui. Você trouxe a narrativa toda. E depois eu vou apresentar. Eu quero que você defina o fechamento da série, afinal de contas, como eu apresentei o seu ponto de vista. Que você ficou com o lado positivo da moeda. Então, sim, de uma maneira bem resumida, faça uma síntese sobre essa maratona que você realizou com os episódios e o fechamento da série sobre a tua ótica. 5 episódios resolveriam muito bem a série. Acho que já começa por aí. 5 episódios resolveriam pra gente ficar, né? Porque realmente, ela primeiro te instiga muito. Esse negócio, esse crime vai ser bacana de desvendar. Porque quando parece que tá desvendando, ele dá uma curva muito grande. E ele vai assim até o final. No final, quando você acha que tá tudo resolvido, todo mundo descobriu quem é o assassino, né? Não vou dizer o assassino, para não falar gênero. Ela dá uma reviravolta de novo. E aí, como eu descrevi o episódio para o Edgar, o final é o começo. Porque o final da primeira temporada, ele volta para a primeira cena do primeiro episódio. Então, assim, ele vale a sua atenção, vale você ficar... Eu tenho um saldo positivo, acho que vale a sua... para quem gosta de séries com crimes que dão umas reviravoltas, assim, vale a pena. Tem coisas previsíveis como toda série, assim? Tem, mas a minha nota final é assim, um 8, assim, vale a pena você investir. O Steve Martin realmente é uma fuga engraçada, né? A Selena é envolvida com dois idosos, essa questão da jovem com 2 idosos investigando um crime, né? Ela tem esse alívio cômico, ao mesmo tempo que ela te prende pela trama do crime, ela te prende também pelo alívio cômico que é tão necessário nos nossos dias, né? Perfeito. A tua nota fechando, então, 8. 8, para mim, 8. Como você já entregou, eu vou resumir aqui, daria uma síntese também de que eu estava extremamente envolvido e apegado à série. Mas o estofo, o recheio de alguns episódios numa determinada sequência me produziu um desgaste em que eu me senti completamente um estranho ao que estava sendo apresentado à tela e isso me fez realmente desanimar e acompanhar outras coisas mais. Perfeito, então aí as nossas dicas. Acho que você estreou de uma maneira muito bem colocada, Flávia. Trouxe aí dicas e pontos de vistas completamente diferentes até para o público que nos acompanha.
para moças e rapazes de todo o Brasil, qualquer parte que estejam nos assistindo também, que fiquem ligados aqui conosco semanalmente, já que você estará conosco aqui toda semana, trazendo aí alguma dica, alguma novidade, algum recado antes de você se despedir. Você abriu o programa falando do Sintonia, e aí eu tenho uma propaganda especial para fazer sobre o Sintonia, porque além da Julinha estar lá, né, na captação do áudio, a gente também tem outro talkers nosso, que é o Vitor, que está na trilha sonora. E aí tem uma curiosidade interessante sobre essa questão da trilha sonora. Eles gravavam nos sets as trilhas. Então, todo aquele som que a gente vê, ele é o som ambiente. Essa era a dificuldade, por exemplo, para quem estava fazendo, né? Então, o nosso Vitor Puccinelli, que está aqui no nosso talk, também é. E aí eu tenho 2 outros amigos que trabalham na trilha, um como guitarrista, o Robson Martinez, e o Dani Batera como, obviamente, o baterista. Então, assim, né... Tem uma brincadeira num programa de rádio aqui em São Paulo que fala que se a gente conhece fulano de tal, então a gente pode dizer que o PopFan tem uma proximidade com Sintonia, porque a gente tem 2 talkers e a produtora ainda é amiga de 2 pessoas que tocaram na trilha. Então a gente tem essa... Então assistam, a gente também tá... Na nossa gravação a gente ainda não assistiu Sintonia e os nossos amigos não podiam falar enquanto não estreassem por aquele sigilo. Como é que é a palavra bonita de para o sigilo? Acordo de não divulgação. Isso aí, eu achei que você ia falar em inglês, por isso que eu te dei a deixa. Mas, enfim, assistam Sintonia. E, é claro, como eu vou estar aqui semanalmente, se vocês querem que a gente comente alguma série e tal, com esses nossos olhares tão diferenciados, mas às vezes tão... Mandem um e-mail pra gente, né? Sigam nas nossas mídias sociais, falam, olha, vocês podem comentar tal. E é isso aí. Obrigada pelo espaço novo agora diante das câmeras. Estamos aí. Um beijo para todo mundo. Beleza. Obrigado mais uma vez, Flávia Medeiros, então a nossa produtora agora diante das câmeras. A gente vai para um intervalo rapidinho. Voltamos aqui para trazer, como bem anunciado também e lembrado, o PopFan Talks com a presença de Julinha Serioni. Não sai daí. Em qualquer tema relacionado ao som, a gente tem que ter muito claro no que consiste a captação de som direto. Mas afinal, o que quer dizer som direto? Oi, meu nome é Julinha e você tá no Silêncio Não É Cochicho. A captação de som direto é o registro, a gravação do som no set de filmagem. Ou seja, enquanto uma cena acontece e a câmera grava essa imagem, o técnico de som e a sua equipe se preocupam em gravar da melhor maneira possível todos os sons emitidos durante a mise-en-scène, principalmente os diálogos. Quer dizer então que no set de filmagem existe uma equipe responsável só por gravar o som? Sim! A principal responsabilidade do técnico de som e de sua equipe é zelar pelo som que está sendo gravado. Na filmagem, a gente se preocupa principalmente com a inteligibilidade dos diálogos, ou seja, que as falas sejam compreendidas. Existe uma lógica quase que matemática dentro da captação de som direto, que chamamos de relação sinal-ruído. A relação sinal-ruído ideal é quando a gente tem 2/3 de voz para 1/3 de fundo. Ou seja, a voz tem que prevalecer sobre qualquer outro som no ambiente.
Um som direto mal captado, ou seja, com baixa inteligibilidade ou baixa qualidade sonora, seja muito alto, muito baixo, abafado, implica na necessidade de dublagem de algumas cenas. E isso, além de não ser o ideal para o ator, porque ele perde a emoção do momento da cena, pode custar caro para a produção. É claro que às vezes é inevitável ter que dublar alguma cena, e isso não é um demérito para a equipe de som. Inclusive, muitos filmes de Hollywood têm muitas cenas dubladas. Mas é importante que a gente tente sempre entregar o melhor som possível para a pós-produção. E isso pode ser uma tarefa muito desafiadora, porque enquanto no set de filmagem a maioria dos profissionais está focado numa imagem, a gente é a única equipe que está preocupada com esse elemento invisível, o som. Por último, a gente não pode esquecer que apesar da composição da trilha sonora com outros elementos além do diálogo, como ruídos, efeitos sonoros, música, ambientes, ser feita depois, na etapa de pós-produção, a equipe de som direto pode e deve ter o pensamento de gravar no set outros elementos além do diálogo que vão compor essa banda sonora depois. Bom, eu sei que esse vídeo pode ser um pouco teórico e técnico demais, mas é importante ter essa noção básica do que é a captação de som, antes de entrar em outros temas que podem ser sim mais interessantes. Por hoje é isso, mas continuem aqui e se puderem, deixem nos comentários outros temas que a gente pode falar aqui nesse perfil. E feedbacks sinceros são bem-vindos. Um beijo! De volta então, após este grande momento trazido aí com mais uma dica pela Julinha Serioni, que faz parte, como a gente não cansa de exaltar, da produção de Sintonia, segunda temporada. Em ambas as temporadas a Julinha esteve presente lá, também nosso querido amigo Vitor Putinelli. Então, beijo para ambos os nossos queridos amigos e especialistas aqui, os talkers do Pop Fan Talks, que a gente traz exclusivamente para vocês aqui que nos acompanham. E, novamente, meus amigos, chegamos ao encerramento do Pop Fan TV. É uma honra, uma felicidade estar aqui, mais uma vez, para você que nos acompanha, seja pelo Pop Fan TV aqui, na sua telinha, no seu dispositivo móvel, em qualquer lugar que você esteja. Também nos acompanhe pelas redes sociais do Pop Fan. Olha, os nossos endereços estão aqui para vocês. Nosso podcast, olha, o endereço também está aqui, para que você possa curtir um pouquinho de tudo que a gente traz para vocês do melhor do entretenimento, da cultura pop, semanalmente. Olha, fique ligado conosco que tem novidades chegando aí com o Pop Fan TV e algumas outras situações que vão acontecer para você que bem nos acompanha. Eu, Edgar Borges, mais uma vez satisfeito pela sua audiência, pela sua companhia, agradeço. A gente se vê em breve. Um abraço. Fui!